Então, o ator está como? Se eu estou representando agora uma tragédia grega, né? Eu estou no 3 horas da tarde, dia 3 de setembro, mas eu estou nesse tempo, mas eu não estou nesse tempo. Eu estou na eternidade, porque eu estou com o imaginário. Eu estou em todos os tempos. Troia. Porque é o momento que eu me esqueço. Nunca deixei Eu com prazer de representar, estou representando, com prazer, eu me esqueço. Então eu me entrego a esses sentimentos por todos os tempos do homem. Das cavernas, no futuro, eu sou o homem em todos os tempos. Porque eu estou na eternidade do homem, estou no eterno, estou fora de qualquer tempo. Então eu estou na eternidade, estou a 3 de setembro e estou há 2.500 anos atrás. É um jogo que a minha cabeça fica, né? É o prazer. Quando você está com muito prazer, você esquece do tempo. Você esquece onde você está, você se entrega. E você vai. Porque nós somos, né, semelhante aos deuses, então me torno nesse momento divino também. Eu estou com a divindade, eu estou com o Atman nesse momento. Eu estou na dança do surf, dançando como uma molécula de Deus. Agora faz com a posição correta. Aspira pelo nariz, diafragma, e expira pela boca, peito caindo. Não, 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 não! Em cima dos isquios. Fica travado aqui, né? Aqui, ó. Trava aqui o peito. Trava, agora vai. Tá perfeito? Tá redondinha a respiração? Outra vez. Quer dizer que fica assim no copo. Tá? Outro. Enquanto a gente não beija a lona, a gente não dá o salto. É que nem piscina, né? Você vai indo, está indo, vai indo. Enquanto você não chegar no fundo, você tem que chegar no fundo para ter um impulso para voltar à tona. Você tem que chegar no fundo para ter um impulso para voltar à tona. Mas você não chegou no fundo. Eu acho que vocês ficam ouvindo, vocês ficam se ilustrando, só se ilustrando. Mas eu não quero que vocês se ilustrem, eu quero que vocês se transformem. E para ver transformação é um parto. Ok, você tem que parir você, um novo ser em você. Quando eu vi a Joana d'Arc do Dreyer, eu fiquei bestificado. É uma impressão daquele negócio que se discute muito a respeito do Bob Wilson, que ele me influenciou sim, embora eu possa falar que não, embora para falar assim, mas ele me influenciou porque eu vi que se podia fazer outra coisa no teatro, lidar com o tempo e o espaço de uma outra maneira. É impactante o teatro para mim e é fundamental que me transforme em alguma coisa. A Joana d'Arc do Dreyer me transformou, o Bob Wilson me transformou, o japonês me transformou, o Kazuo Ono. Foi a grande escola dos atores que tiveram a sorte de fazer a televisão ao vivo, porque você precisava ter rapidez de raciocínio, você precisava ser inteligente, você precisava estar atento, você precisava ter estudado realmente o seu personagem, porque se você errasse alguma coisinha, você tinha que consertar na hora e consertar bem, procurar consertar bem. Às vezes a gente também errava, claro. Às vezes tinha uma câmera que pegava a gente passando de um cenário para o outro, uma maçaneta na mão. Mas sempre se fazia o possível para consertar legal e bem. Foi o início da televisão. Mas a solidariedade humana foi sempre a minha chave. Sempre. Tudo que eu faço é solidariedade humana. Eu não saberia viver se eu não fosse uma pessoa que procurasse ser solidária à comunidade. Isso não quer dizer que eu tenho que ser solidário ao chato. É diferente. Tem sempre uma ideia superior. É meio modernista a minha ideia, mas eu sempre, quando eu faço alguma coisa, não tem sentido se não existirem os outros. Mas não há nada mais bonito na vida do que todos trabalharem juntos, todos fazerem um negócio bonito, trabalharem e produzirem alguma coisa bonita e depois todo mundo se abraçar. Eu não posso ter um tempo mais, né, de falar, numa sintaxe antiga para dizer... Por exemplo, quando eu adapto uma tragédia, adapto qualquer obra, eu já estou no outro tempo. Não porque eu quero estar no outro tempo, porque eu sou influenciado, eu nasci cinema, eu vivi cinema. Então, meu tempo não perde tempo com bobagens. Agora, isso não quer dizer que quando eu adapto, eu jogue fora qualquer metáfora do autor. Eu tomo cuidado.
Eu vou na linha de força dele, sei o que ele quer dizer, eu corto um trecho todinho, mas ele tem, opa, isso aqui é importante, isso aqui é importante, ok, vou pegar por outro lugar. Eu tenho um respeito terrível pelos autores, mas a minha cabeça é de uma outra sintaxe, eu não posso ter a sintaxe de 1925 do cinema, né? Se ensaiava muito. Antunes, já naquele tempo, isso foi em 59, no final de 59, já era muito exigente, quase matava a gente de ensaio, de ensinamento. Se ficava horas e horas e horas e horas ensaiando, o que é maravilhoso. Quando você entra no palco, você entra sabendo alguma coisa, estando certo. Por que o pessoal insiste em fazer careta de trás para frente? Por que as pessoas insistem em fazer o ombro preso de verdade, de trás para frente? Que altera toda a respiração. Qualquer músculo indevido, o que acontece? Altera a respiração. Não somente altera a respiração. Tenta me segurar aqui. Eu quero fazer uma coisa, como é que eu faço? É desespero que me dá. A ansiedade só me dá desespero. Porque então eu estou tranquilo, vou fazer qualquer coisa, estou nervoso. Você crê, eu sou briga, eu sou... Eu estou mentindo isso. Porque se eu ficar de verdade, que nem a Susan outro dia, né? A Susan está fazendo papel, ela está fazendo clima aqui para fazer o papel, clima aqui. Se eu faço clima aqui, o que acontece? A menina faz clima aqui para fazer papel. O que quer dizer isso aqui? O que acontece? Eu estou na projeção. Ela está aqui, ó. Estou sentindo aqui. Aqui não sente porra nenhuma, bicho. Não sente nada. Senti aqui, ó. É aqui que você sente. Só na cervical você sente. Se eu faço clima aqui, estou ferrado. Estou ferrado. Um ator faz clima? Não, ele pode fazer clima por aqui, eu vou fazer clima por aqui. Nada cervical. Aqui que residem as emoções. São sempre as emoções do imaginário. Que é o eixo, né? É o vórtice que vai na nuca. É projetado, entendeu? A luz, não a voz. A luz. Então, tudo que eu projeto é aqui por trás. Aqui está o arquiteto. Aqui está o poeta. Aqui está o quê? O canastra. O canastrão. Né? Mas a Europa foi menos o aspecto teatral. Foi mais o aspecto pictórico. De conhecer todos os museus. Foi de pegar, entrar no museu e não saber nada. E aí vai indo, as referências, você vai indo, aí você vai, é esse que é bom, é esse que é bom. Eu me treinava para saber. Depois eu ia conferir nos livros no início. Batia. Eu não via os livros antes, eu via lá, via. Meu olho tem que estar bom. Via, depois voltava, retornava. Ficava às vezes semanas no mesmo museu, até sacar. Então, isso eu queria educar o meu olho. Mas, na verdade, não é que eu queria educar meu olho. Eu me comprazia tanto com o Fra Angélico, com essa gente toda. Eu ficava horas, às vezes, diante de uma tela, não mais porque eu queria aprender, eu queria curtir, sabe? Então, de manhã, quando abri o museu, às vezes só funcionava de manhã, não sei se era verão, inverno, não sei eu, só funcionava tantas horas. Eu ficava lá, vendo aquilo com lágrimas nos olhos. Eu sou um cara muito simples, eu me contento com o melhor. Ele deu muitos exercícios de expressionistas. Por exemplo, eu quero que você desça essas escadas agora, num estado de espírito em que ela está em determinado momento. Agora o oposto. Então é o que eu me lembro mais deste trabalho. Eu tinha que entrar em cena e gritar, Irmã, que era o que eu fazia o marido, né? Você não pode imaginar o tempo que nós levávamos para sair esse Irmã, do jeito que ele queria. A ponto eu estava quase já chorando de tanta exasperação de conseguir fazer esse Irmã. Quando eu consegui, disse, pronto, o personagem é esse aí, agora você vai acertar o resto todo. Respira, diria redondo? Não. Agora finge que está. Bravo, por trás, olha por trás, bravo. Aspira e expira, perfeito. Expira pela boca! Vai, mais bravo atrás, aqui na nuca, bravo. Aspira pelo nariz, diafragma e expira pelo peito.
Está esperando o perfeito? Esperando o perfeito? Então por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem o contrário? Por quê? Você como ator, você tem sempre que dar um rolê para a plateia. Você tem sempre que dar um inesperado para a plateia. E não só você tem que procurar os desafios, mas dentro desses desafios, quando encontrados, você tem também que fazer esse tipo de jogo. Isso me marcou muito. Estava fazendo uma peça da Garcia Lorca, o rolê vinha justamente a propósito, né? Mas isso me marcou sempre, sempre. Hoje em dia, já acho que é uma segunda pele que eu tenho. Eu acredito que eu ainda tenha isso como ator. Mas já não atuo no sentido de provocar isso. É normal no meu trabalho fazer isso. É normal no meu trabalho, graças a ele, procurar sempre desafios e procurar sempre, apesar da minha idade como ator e a física, sempre me sinto muito jovem quando eu faço teatro. E sempre, como eu disse anteriormente, a referência sempre é o Antunes. Lembro quando eu faço Irma, eu aprendi a lidar com metateatro, isso foi legal, não é? E eu gosto muito porque o metateatro leva você no limite de uma coisa com a outra, né? Você chega quase que num absurdo, às vezes, e eu gosto das coisas, né, que chegam no limite. Eu gosto, mais um passo dá uma coisa extraordinária. Um passo errado, que você dá um pouquinho mais que você cai no ridículo. É desse ponto que eu gosto, que você fica no limite da realidade com o sonho. É nessa linha que eu gosto de trabalhar, entre o sonho e a realidade, é nessa linha. E a metalinguagem me permitia estar em cima da... O metateatro me permitia estar no meio dessa linha tênue, né, do teatro e o teatro comentando o teatro. É o jogo dentro do jogo. Me interessa muito isso, o jogo dentro do jogo. É como eu vejo a vida, né? É um jogo e eu faço jogos. É jogo dentro do jogo. Então, é aquilo que eu faço entre essa realidade e as diversas realidades. Eu não gosto da coisa assim, chapada. Coisa chapada, eu odeio. Nós entrávamos no teatro a 1h da tarde e ensaiávamos até meia-noite, até quando fosse preciso. Havia uns breaks assim para um cafezinho, que se tomava em frente ao TBC no teatro, e voltávamos. Aí eu acho que dentro do teatro brasileiro foi que se começou a soltar os laboratórios, que antigamente não se fazia isso. Mesmo o Zé Celso estava começando um outro tipo de coisa. Fazia muito um laboratório de memória emocional e tal, mas não era exatamente esse. O Antunes, na Vereda da Salvação, ele queria justamente procurar um comportamento de um homem que não tinha o menor contato com a cidade, não citadino. E todos nós nos empenhamos a essa procura também, porque não tinha também muito a estrada para se chegar a isso, que isso é uma qualidade ótima nele também, né? Ele descobre as coisas junto com a gente. Então, nós começamos esses laboratórios. Então, são vários que aconteceram. Lembro um que era um laboratório de samurai, por exemplo. Todos nós ficávamos em círculo com umas varas, e um com uma vara também na mão, no meio. E ele tinha que se defender dos golpes que vinham, que não sabia de onde vinha. E era uma coisa de reflexo mesmo. E você acredite que, com o tempo, a gente se defendia divinamente, sabia de onde viria e quando vinha se rebatia e tal. Isso era um desses. Às vezes recebia uma varada que doía a beça, mas fazia parte do trabalho, né? Depois teve um outro também que ele fez de bichos. E daí cada um se encarava num bicho. Justamente havia uma razão para fazer isso, entendeu? E se possuía dessa figura, dessa fera, desse bicho, e se comportava durante o ensaio no palco como se fosse tal bicho. O mais interessante ainda, dentro desses laboratórios que ele fez, foi justamente procurar o antigesto. Isso que eu achei fantástico. Quer dizer, você fazia um gesto totalmente diferente daquele citadino. Pois não tinha o menor contato com a civilização, com nada. Então, se você fosse falar, vem cá, era uma coisa de vem cá. Então, os gestos eram totalmente desarticulados, né? A mão era um instrumento de trabalho. A boca era uma coisa só para se comunicar, não é? E o alimento era um outro alimento pesado, então a dicção também teria que ser diferente. Tudo isso foi muito pesquisado e foi muito bem realizado.
Até onde desse laboratório todo me fica uma coisa muito bonita. Ele fez uma dessas sessões de laboratório, ele fez todos nós, cada um, interpretar uma loucura dentro de um sanatório de loucos. E cada um fez a sua parte, ia saindo, tal, até que eu olhei para o palco e só estava a Cleide Ácules, num canto, toda incorporada, como velha, porque ela fazia a Dolor, a mãe do Joaquim, né, uma mulher mais velha, encostada num canto e fazendo umas coisas assim, tão lindas e tão bonitas. E aí também vinha o antigesto, entendeu? Porque a procura era do antigesto. E a Cleide fazendo as coisas, e daí terminou. Ele perguntou o que era, Cleide, assim. Era uma velha louca, idosa, tirando as teias de aranha. Ela estava no rosto, no corpo. Foi tão comovente isso, que até hoje eu lembro, fico muito emocionado. Era criar um certo desequilíbrio comigo, de quebrar certas coisas que eu precisava e eu queria voltar. Na verdade, não era naturalismo ali, era a terra, era um encontro com o Yin. Que eu queria que os braços não fossem mais, a gestualidade, as atitudes não fossem mais civilizadas. Eu gostaria que mostrar essas formigas, né, que trabalham, essas pessoas que são conduzidas, elas não conduzem nada, são levadas, como são conduzidas pelo Joaquim, né? Qualquer ideia que vem, são levadas. São pessoas que não têm uma opinião, mas têm uma sabedoria, mas não têm opinião. Então, e os atores quando vão fazer, por exemplo, eu me lembro do TBC que às vezes faziam peça, né, rural, mas quando você quebrava o teatro inteiro, fazia tac, 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 não quero mais saber desse tipo de teatro. Então, não tinha cadeira, não tinha, era chão, bicho, tinha que se arrastar. Então, era esse negócio de encontrar um estado primitivo, de ir para a terra. Mas não era, eu não sentia que havia uma humilhação. Havia você quebrar, né, esses vernizes todos que você traz contigo, né, com os condicionamentos sociais nos quais você é condicionado, né, desde a casa, a escola, os amigos, a vida social. E de certa maneira, fazer aquilo, né? Infelizmente, eu nunca tive a ideia de fazer um diário da escola, de fazer um diário da minha passagem pela escola. Eu perdi essa oportunidade histórica de registrar um processo de criação do Antunes ao vivo e em cores, comigo como um dos integrantes do elenco. E, obviamente, a lembrança que eu tenho daquele processo, passados todos esses anos, eu acho que é muito mais afetiva hoje do que objetiva. Ela é muito mais impressionista do que definida com contornos claros. Ele estabeleceu um processo de criação em que todos os integrantes do elenco passaram a criar a falecida junto com ele quase desde o primeiro momento. O Antunes começou a dividir o grupo em subgrupos e nós tínhamos a função de trabalhar pequenas cenas ou pequenas situações ou pequenos movimentos, dirigindo, interpretando, fazendo a dramaturgia de uma ideia, e foi foi algo de revolucionário. Eu creio que o trabalho que ele fez conosco na falecida preconizou o que ele viria a desenvolver depois no CPT, no sentido de eliminar a cenografia, de eliminar todos os efeitos especiais, de colocar o palco à vista e de centrar o espetáculo na interpretação, de fazer com que o jogo dos atores fosse o eixo condutor de toda a narrativa. E a partir do jogo dos atores é que foi criada a marcação, é que foi criada, enfim, a cara do espetáculo. E uma cara que já denotava muito soluções que o Antunes viria a adotar depois em Macunaíma, em Augusto Matraga, em outros espetáculos, e soluções de grupo, soluções de movimentação de grupo, compondo com o grupo a cenografia. Esse tipo de procedimento não existia antes. E foi um procedimento inaugurado pelo Nelson Rodrigues e por essa falecida. Não era muito consciente isso. O que era a busca de ar, de oxigênio. Eu precisava dar vasas ao que eu sentia por dentro. E eu vivia muito reprimido com certas regras, muitas regras.
isso assim, tem que entrar assim, sabe? E nisso eu aprendi muito no TBC. Essas regras eu as aprendi. Então, eu podia contestá-las, se é para contestar, eu sabia contestar, porque eu aprendi. Agora, contestar por contestar não tem motivo. Você tem que saber, por exemplo, o sábio fala, joga o teu livro fora, para você saber. Não, mas antes ele lê o livro. Lê o livro e joga fora, aí você decanta, né? O que sobrar é que é bom, não é verdade? Agora, jogar fora o livro antes de você ler, é uma bobagem, é uma tolice. Leia toda a tua biblioteca, aí você pega a biblioteca, joga no rio, oba! Aí você é um cara livre. Aí você vai ser, aí você vai encontrar a tua autoexpressão real, né? O que é difícil, a contestação, é isso que eu fiz com a Medea. É fazer com rigor. Quase sem marca, quase sem nada. Voz no lugar, teu lugar. Isto para mim é a contestação nesse momento, entendeu? O outro lado, sempre o outro lado. Eu nunca estou no mesmo rio, eu estou na contramão sempre. Não porque eu quero estar na contramão, isso que é gozado. Você faz isso por habilidade, você faz isso por que você quer fazer essa contramão sempre? Não sei, eu sou capeta, eu era moleque capeta. Eu sou moleque, eu sou curioso, eu gosto de fazer tudo ao contrário. Mas não é porque eu quero, eu sou levado, né? A vontade, a grande vontade me empurra, o lado animal me leva para esse outro lado. Fazer o quê? Eu tinha que destrinchar, bem destrinchado, pelo menos o capítulo da dialética do livro que nós chamamos, brincando, de Meu Pequeno Operário, que é o livro Princípios Fundamentais de Filosofia, do Politzer. As pessoas ficam embasbacadas, se perguntam o que isso teria a ver com uma peça policial. Hoje em dia, eu sei assim, concretamente, posso explicar concretamente que esse estudo da dialética, dentro da dialética marxista, foi básico para o meu trabalho de atriz. Tão básico quanto o método Stanislavski, ou até mais básico. A minha contestação sempre ela vem de maneira orgânica e não de maneira deliberada. Eu vou fazer isso para dar esse resultado. A minha mensagem ela está orgânica. Eu vivo organicamente a situação sempre do país, porque é sobre essa comunidade que eu estou falando sempre. Eu não penso, vou fazer isso por causa disso. Agora já estou pensando mais, fazer isso por causa disso. Como na minha ideia eu falo, vou fazer isso por causa do negócio, da ecologia, etc. Vou fazer a Beira da Salvação a segunda vez por causa da Candelária. Isso já se tornou, esse último período, as coisas são mais antes não. Eu ia no zeitgeist, no espírito da época. Eu estava sentindo, e eu nunca gostei de ato demagógico, de fazer mensagenzinha tola. Eu acho que a coisa que você faz deve estar no seu bojo contido, né? A tua opinião a respeito, a tua crítica a respeito. São coisas intuitivas que não é que eu vou fazer isto por causa disso, não, as coisas brotam em mim, compreende? O que eu procuro é estar organicamente ligado, né? Espiritualmente ligado. Sempre que eu falo, por exemplo, da função social do artista, está sempre colocado. E, no entanto, as patrulhas me patrulharam. Eu fui patrulhado. Sabe? E eu sei que o que eu fazia era uma coisa de propósito libertário. Sempre foi libertário. Porque se é uma pessoa que ama a liberdade, sou eu para burro. Bonita essa coisa, né? Das utopias, da loucura humana, né? Onde chega, né? A loucura humana, essa utopia, essas coisas que me criam, essas coisas fantasmagóricas, não é isso? Me encanta isso. Me encanta o homem sendo levado a esse excesso, né? Esse exacerbado do querer, né? Que é fascista, que leva tudo a essas coisas horríveis, né? Que nós estamos pagando até hoje, né? Em nome de uma verdade, de um ser absoluto, da autoridade, né? O cara começa a acreditar nas suas verdades e começa a exercer, né, influência e autoridade, né? Então isso me encanta ver isso. Por isso que eu recomendo muito o Moloch para ver como é que é. Aparentemente é aquilo, em nenhum momento se fala quase da guerra. E você vê todo o potencial, onde nascem, né, essas loucuras humanas. Esse ser, né, o ser humano é muito louco. E nós temos dentro da gente. E como controlar isso dentro de você?
E como você, né, não se perder, né, nessas bobagens, nessas crenças, nessas religiões, nessas seitas que você cria. Né? É gozado isso. Você se desfaz de uma mitologia e refaz, e cria uma outra mitologia. Não estou criticando aí o Nietzsche, mas é gozado, né? Essa não, mas tem essa. Né? A automitologia, né? A automitologização da coisa, né? Isso me encanta, esse jogo, né? E o Ibsen, nisso, Ibsen foi gênio. Como o Werner Herzog consegue fazer esta mesma linha de pensamento, né? Mas tanto é que eu não abandono mais, né, a trilha, né, estudando já a realidade social e política do país, econômica, através desses espetáculos que eu estou fazendo. Eu sabia o que me desagradava, o que estava ruim. E alienação, mesmo quando você... Existe uma alienação, não só quando você é politicamente alienado, mas quando você é politicamente, né, através de dogmas, você se aliena de certas regras. Você é alienado, às vezes, através dos próprios livros, né? A propósito das verdades sempre, né? Se você vem com uma seita, você vem com um partido político e me tenta impor aquilo, esta coisa que você chama de integração, é partidário, é uma alienação também. A alienação existe assim, também existe assim. Não é? A alienação não é de um só lado, tem dois lados da alienação. Eu querendo fugir da alienação, posso me alienar muito mais. Não é? Não tem pessoas que têm uma cultura fantástica, extraordinária e se alienam através da cultura? Mas como conservar o lado animal? O lado humano, animal, real do homem. Começa a falar coisas, mas você começa a se encantar com essas coisas. E você acha que aquilo é verdade. É uma loucura, uma alienação. Então, como você manter o bom senso sempre? Como manter? São essas contradições que sempre me interessaram. Este ponto, se você for para cá, você se aliena de uma maneira, se você for para lá, se aliena de outra maneira. Então, é por isso que o pós-moderno ele é legal, né, como atitude crítica, não autoritária de nada, criticando o modernismo, porque o pós-moderno não nega o modernismo, não nega, mas critica. Critica. É uma atitude salutar que tem. A não autoridade, porque o que deu o modernismo? Né? Auschwitz deu tudo isso, né? Tipo Adorno falando. Né? Então, esses grandes princípios, né, levaram o homem sempre a quê? A catástrofe. Agora, como manter o caminho do meio? Né? O exato caminho, isso é difícil. E isto me interessa no teatro. Aliás, o que mais interessa ao teatro são essas contradições, né, do homem. Né? Não tem uma peça unilateral, a peça tem que ser... Não tem, é dialógico tudo, sempre é dialógico. Não pode ser monológico mais, não se permite mais isso. Né? Então, isto sempre me encantou. E quanto mais aquecido tiver esse dialogismo, essas contradições, quanto mais tiver, melhor é. Mais interessante é do ponto de vista de análise humana, né? E isso é para o teatro. O teatro como pensamento, né? Isso é que interessa, o teatro como pensamento. E não o teatro como diversão babaca, idiota. O espetáculo começa depois que baixa o pano. Aí, então, o que eu gosto do espetáculo é que as pessoas vão para casa e ficam com aquilo de madrugada, no dia seguinte, e no outro pensando. É isso que eu gosto. Aquele teatro que você vai, bravo, maravilhoso, e depois você vai comer, não interessa, não está transformando. O teatro tem que ser transformador. Não que ele transforme em si, mas ele estimula, incita as pessoas. Vamos. É corrosivo o teatro.